Ele está chegando com os comentários, análise social de hoje. Professor Carlos Silva. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Sociedade dos Poetas Mortos. Vamos ao comentário. Bom, primeiro, isso é um título de um filme que foi lançado em 1990 pelo diretor Peter Weir e tinha como principal protagonista o ator William Robbins. Mas eu quero aproveitar esse tema para trabalhar, para ponderar dois pontos. Um sobre educação e o outro sobre cultura. Ora, o nosso ensino médio ele sofreu uma reforma do governo atual que está aí. E nos espanta muito porque foram reformas que vêm prejudicar todo o universo pedagógico e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Por quê? Primeiro, a questão do Enem. Por que é que o Enem teve a menor participação dos estudantes agora? Apenas 4 milhões. A menor quantidade desde 2007, não é? Ou seja, uma queda de 34% do ano de 2020. E por que o Milton Ribeiro, o ministro da Educação, não deu uma nota se solidarizando com os alunos ou se preocupado com essa situação? Porque o projeto deles é acabar com os escritores, os poetas, os artistas, os questionadores. Ele quer fazer que o aluno seja uma espécie de apertar o parafuso sem entender o impacto social e econômico do parafuso. Essa é a lógica que vem trabalhando. E essa mudança tem dois pontos muito preocupantes. Primeiro, o professor pode dar aula numa disciplina que ele não tem formação. Segundo, o aluno agora vai poder optar. Ou seja, ele tem a opção de não estar presente nas disciplinas de educação física, artes, música, arte cênica, como se isso fosse coisa alternativa. Gente, isso não é mais coisa alternativa. A arte é um nicho, é um negócio, é uma cadeia produtiva. Né? Para se ter ideia, tirando o Reino Unido e os Estados Unidos, o Brasil foi o país que mais produziu música popular no século XX. A chamada economia criativa que envolve toda essa cadeia, ela é responsável diretamente por empregar 106 mil pessoas, não é? Foi responsável em 2017, no ano 2017, por 171 bilhões de reais, o que equivale a 2,6% do PIB. Ser artista hoje não é apenas uma alternativa, é uma função, é produtiva, é uma profissão, é um meio funcional, né? É uma economia, como qualquer outra. Então, de repente, você tira o aluno da condição de querer ser, de não passar por leitores, por artistas, pelas artes, pelas expressões da arte, onde se trabalha a identidade social de uma nação, de um estado e, consequentemente, de um município. O ensino básico que se estabelece entre o fundamental e o médio não deve ser transformado no ensino profissionalizante. Ele é um universo, ele é um espaço onde o aluno vai ter conhecimento básico do universo em todas as suas formas. Então, a arte é tão importante quanto matemática. Ora, se quiser profissionalizar os estudantes, basta, já tem aí os centros, os institutos técnicos, já oferece essa condição. Mas a educação básica, que compreende fundamental e médio, tem que ser uma ferramenta de observação universal. Não pode ser talhado, não se pode transferir para o aluno que está em formação, sem orientação vocacional ainda, a condição de optar. Pelo contrário, essas ciências, ela oferece a condição do aluno ter conhecimento universal de tudo aquilo que se comporta no universo econômico, social e cultural que ele vive. E aí entra, em cima disso, entra a questão cultural. Agora mesmo no Festival de Cannes, que é o festival
internacional de filmes que acontece na cidade de Cannes, na França, desde 1946, muitos diretores fizeram referência ao governo brasileiro, ao governo Jair Bolsonaro. Por exemplo, a Cinemateca do Brasil está fechada há quase um ano. Tem 90 mil títulos de filme lá. São mais de 230 mil rolos de filmes e fitas televisivas, onde foram demitidos técnicos e operadores e profissionais da área. Então, o projeto do ensino médio, essa reforma de ensino médio, ela é catastrófica. Ela vai gerar uma geração, vai produzir uma geração sem cérebro, sem cognitiva, no sentido de ampliação da sua visão de mundo. Sem a cultura, sem a literatura, não é? Sem a arte, um rapaz, um jovem, uma jovem pode decidir ser engenheiro, decidir ser mecânico e decidir ser artista, ser cantor, ser músico. Música é profissão, não é mais como se fazia antigamente. Aquele rapaz que andava com o violão nas costas era chamado de vagabundo. Não, hoje é uma profissão. Então o que se está colocando agora nesse momento é decrescer, fazer com que exista uma regressão na construção da identidade emocional dos estudantes. E eu não vejo particularmente o Conselho Nacional de Educação, nem os conselhos estaduais de educação, nem os professores se movimentarem contra essa aberração pedagógica. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Índia Gagiane manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 981091130, que diz o seguinte, professor. Boa tarde a todos. Já estamos no hospital de guarnição do Exército em João Pessoa. Professor, vamos falar da Venezuela. Bilhões de dólares em ouro no Banco da Inglaterra. E Maduro quer tirar e o povo passando fome. Isso é comunismo e socialismo, professor? Primeiro você confunde gestão de nação com sistemas de governo. Segundo, você acha mesmo que Maduro tem esses milhões de euros em bancos da Inglaterra? E se você acha, se ele tem, já não teria sido confiscado pela política econômica norte-americana? Você sabe o que é bloqueio econômico? Bloqueio econômico, por exemplo, impede até a Cuba de comprar qualquer tipo de produto em dólar, porque a moeda cubana não, porque a política internacional americana não deixa existir essa negociação. Mas ao invés de você se preocupar com isso, você deveria se preocupar com a nossa casa. E sabe qual é a casa? A casa militar. Porque o cidadão comum, a cidadã comum que está com seus 70, 80 anos, é obrigada a provar que está viva. E as filhas dos militares não têm nenhuma obrigação de provar que estão solteiras. Professor, tem mais uma mensagem aqui no nosso YouTube, canal Rádio Cultura do Nordeste. O Henry está dizendo que está ouvindo agora a Cultura Informa, Rádio Cultura, e diz, como sempre, Dona Compesa, cadê o tratamento do esgoto em Caruaru e região através da Compesa? A Compesa deveria ser privatizada. Ele fala aqui, acho que sobre uma crítica sobre o aumento que vai ter na conta de água, né? Olha, a questão do aumento da conta de água é o que está acontecendo na conta de energia, que é privatizada. Aliás, que a energia do Estado é privatizada. Então, veja, a questão não está na privatização ou não. A questão está no modelo do parlamento municipal e de gestores municipais que não estão discutindo o sistema de saneamento urbano de nossa cidade perante o Estado, se movimentando para que haja uma política, independentemente da política nacional, uma política local para erradicar de vez esse sistema de saneamento e de esgoto que nós temos. Ora, nós temos um rio, o terceiro maior rio, o terceiro rio mais poluído do Brasil, que é o Rio Pojuca. Aí, em 2012, teve dinheiro do Banco Interamericano para poder resolver algumas questões do Rio Pojuca, não foram resolvidas.
E a questão do saneamento básico é gestão política, é movimento de gestores de consórcio de municípios junto com o parlamento para resolver. Não é necessariamente apenas uma questão de preço. Aqui no Facebook, o Robson Teixeira da Silva está dizendo: bom mesmo é o que o PT quer implantar nas escolas. O que é que o PT quer implantar nas escolas? O PT teve no governo 12 anos. Implantou o que nas escolas? Aí é que tá. Parece que vocês estão numa letargia e eu não estou aqui defendendo o PT, não. Eu só estou dizendo que o PT passou 12 anos no governo e não transformou as escolas comunistas, não implantou a Venezuela, não perseguiu o jornalista, não esculhambou com a sociedade, não teve problemas na aplicação de vacinas, no caso até da gripe influenza, que o imunizante é comprado a um instituto francês. Então, quem foi que implantou? O PT implantou. Seu filho, por acaso, que estudou, você estudou em escolas públicas, e talvez, dependendo da sua idade, você passou. O que é que tinha do PT lá? Ora, se existisse doutrinação ideológica nas escolas públicas do PT, tenha certeza que Bolsonaro não teria sido eleito, assim como outros vários políticos. Tem mensagem aqui do Gabriel de Lages, que fala: boa tarde, professor, a todos. Professor, continuar batendo tanto no governo como a Rede Globo, já está vendo que eles não falam mais, que a Rede Globo não fala mais. Fique sabendo que quando vocês falam do governo, que tem corrupção, ajudam o nosso governo. PT nunca mais. Olha, primeiro, eu não estou batendo no governo, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que a realidade do fato é que houve uma menor quantidade de alunos no Enem durante de 2007 até 2021, 34 anos. Houve uma queda. E o governo não está preocupado com a cultura. Isso está claro, porque a nossa Cinemateca está fechada há um ano, demitindo tudo que é técnico da implantação. Onde é que eu estou falando contra? Não, é o governo que nas suas ações fica contra o óbvio, ao necessário, ao que é certo. Aqui o Jailton Arruda: boa tarde, professor. O socialismo está acabando com a Venezuela, Cuba e Argentina. Olha, primeiro, você sabe o que é socialismo? Você acha que o capitalismo está fazendo o quê? Está fazendo com que a região sudeste, que tem 32 milhões de cabeças de gado, o maior centro de produção bovino do Brasil, está doando osso de carne ao povo para comer. E aí? Isso é socialismo ou é o capitalismo que está fazendo isso? O capitalismo criou as favelas, gerou os países pobres, gerou Haiti, gerou Moçambique. Isso não tem nada a ver. Socialismo está aqui, não existe. Gente, não há mais um regime puro, único, ou socialismo, ou comunismo, ou capitalismo. É preciso repensar as nações, preocupado com o que se estabelece no bem-estar social. E eu defendo o que está na nossa Constituição, no seu artigo 3º, que é erradicar a pobreza. Aqui tem mais uma mensagem no nosso Facebook. Robson Teixeira da Silva diz: Elaine, pergunta ao professor se ele pesquisou a respeito dos financiamentos feitos por Lula e Dilma em financiar Cuba, Moçambique, Venezuela, Nicarágua e etc. Eu mandei aí para vocês no dia. Certo, faltou você dizer que o maior país, um dos países mais beneficiados pelo dinheiro do BNDES foi Los Angeles, foi dos Estados Unidos. E outra coisa, o Brasil nunca emprestou dinheiro a Cuba. Nunca. O país não empresta dinheiro a país. Existe um banco chamado BNDES, que, segundo Bolsonaro, tem uma caixa preta. Gastou 48 milhões, depois descobriu que não tinha caixa preta. E esse dinheiro, e esse banco empresta dinheiros a empresas nacionais e multinacionais para prestarem serviço em qualquer país, consequentemente gerando emprego. Não há, isso é uma ilusão para imaginar. Que mandou dinheiro para Moçambique, que mandou dinheiro para Venezuela. Do BNDES saiu dinheiro para tudo que é país, inclusive para os Estados Unidos. Sivonaldo disse: o PT ganha esse povo que fala no PT, vai para onde? Lula neles. A questão é porque
Esse conflito de informações e de opiniões gera a ideia e a rotulação de discurso partidário. E não é isso que está se estabelecendo. O que está querendo se estabelecer é que se respeite a Constituição, que faça da educação um instrumento de abertura universal para a identidade emocional dos alunos que estão em desenvolvimento e que se proteja a sociedade. Nós não podemos viver num país onde nós temos a Petrobras, que é uma estatal nossa, nacional, construída em 1952 com o dinheiro do trabalhador e hoje é autossustentável, comercialmente falando, vende a gasolina em dólar no exterior e vende em dólar no Brasil, quando nós recebemos em real, a um preço de R$ 6 reais. Então é isso que tem que se acabar. É muito simples abrir o olho nesse sentido. Isso não é partidarização, isso é injustiça econômica. Professor Carlos Silva, muito obrigado pelos seus comentários nesta terça-feira. Boa tarde e até quinta-feira. Até quinta-feira, André Santiago. Até quinta, Elaine Dias. Até quinta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até quinta-feira, professor. Um grande abraço.